A graça e a paz de Jesus, amados, retorna para o nosso pão da casa. Pois nós estamos lendo Números capítulo 25. E mesmo com os capítulos anteriores, os capítulos 23, 22, 23 e 24, onde Balaão é contratado para amaldiçoar, mas ele não pode amaldiçoar o povo que é abençoado. Mesmo assim, nós enxergamos no capítulo 25 o povo de Deus caindo em uma armadilha. E ali parece que a questão não é muito explicada. Por que aquilo acontece? Por que eles desviam o coração de Deus e vão adorar Baal-peor, que era a entidade, o Deus falso que os moabitas adoravam. E nós vamos ver isso mais adiante, no capítulo 31. A palavra de Deus vai dizer que Balaão sugeriu, aconselhou Balaque a respeito ali da prostituição de Israel. E o que é que ele disse? Ele disse assim: envia mulheres ao meio do povo de Israel, mulheres moabitas, para que eles se unam a elas e elas conduzam o povo a uma adoração falsa. É interessante que essa questão da adoração, assim, a palavra de Deus ela é muito direta ao dizer que só a Deus adorarás, só a Ele darás culto. Aí você sabe, as pessoas no mundo, elas não acham que não estão adorando só a Deus. Assim, para elas adorarem uma outra coisa, elas precisam ser enganadas. E aí é que é o problema, né? Não é que pessoas largam completamente a Deus e passam a adorar uma outra coisa que não é o Senhor. Pelo menos a maioria das pessoas. Algumas não, elas decidem pelo mal mesmo, elas buscam o que é maligno. Elas sabem que há força, poderes malignos nas trevas e buscam aquilo. Assim, nós sabemos que existe isso, mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, ela é enganada. Então, assim, como é que Eva errou? Ela foi enganada. Adão foi enganado. E o que é que Balaão faz? Balaão é proibido por Deus de amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não quis perder o ganho, o dinheiro que Balaque iria pagar para ele. E o que é que ele faz? Ele aconselha Balaque a enviar para o meio do povo de Deus mulheres moabitas. Então o povo iria homens iriam se relacionar com essas mulheres, casar com essas mulheres, e essas mulheres iriam conduzir o coração dos maridos a uma mistura religiosa. E aqui que é o ponto. Por que nós sabemos que esse é o princípio envolvido? Porque se você olhar para o livro de Gálatas, a palavra de Deus vai dizer, bem no início, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, que ninguém pregue outro evangelho, a não ser esse. Se alguém fizer isso, que ele seja anátema, maldito. Então, assim, o problema está na mistura. Ninguém deturpa, ninguém muda a mensagem completamente. Ela mistura com outra coisa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Gálatas, né, que são cristãos. Ele diz assim, olha, se vocês misturarem a graça com a lei, vocês vão decair da graça. Vocês vão sair desse lugar onde vocês não podem ser amaldiçoados e vocês vão estar debaixo de novo das obras da lei, coisa que nós fomos separados daquilo. Então, assim, o ensino de Baal-peor, o ensino de Números 25, para nós hoje cristãos, tem a ver com isso. Tem a ver com o engano da mistura. Né? Então, assim, quando eu permaneço no evangelho da graça, eu permaneço bem-sucedido. Eu estou numa posição elevada, onde não posso ser amaldiçoado. Isso não tem nada a ver com o que eu mereço, mas tem a ver com a obra de Cristo Jesus. Quer dizer, eu não estou misturando as coisas. Mas os israelitas lá atrás, no caso de Baal-peor, é uma ilustração disso. Então, eles se misturam, primeiramente nos seus relacionamentos, e depois eles misturam o relacionamento que eles têm com Deus com outras coisas. Esse foi um engano também de Salomão, filho de Davi. Assim, por que Salomão caiu da sua adoração, do seu fluir em Deus para uma outra coisa? Porque ele casou com várias mulheres, e essas mulheres conduziram Salomão em uma outra direção. Então, assim, isso mostra como os relacionamentos, eles determinam muita coisa. Então a gente tem que escolher muito bem os relacionamentos. A palavra vai dizer que, assim, o que é que tem a ver o justo com o injusto, ou o ímpio com aquele que crê? Assim, nós devemos nos relacionar somente com aqueles que creem, com aqueles que têm a mesma fé em Cristo Jesus que nós. Por quê? Porque se você for em outra direção, isso vai trazer mistura para o seu relacionamento com Deus, e você vai ser enganado e tirado da bênção.
né, propenso a outras coisas. E Deus não quer isso. Deus quer que você seja guardado, continue sendo amado, favorecido, sabe? Você nasceu e para ser grandemente abençoado, para ser altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Mas nós devemos, por fé, decidir nos manter somente na direção de Deus. Isso envolve os nossos relacionamentos. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.